circunscrita a linha ou as linhas especificadas na escritura e ao respectivo material de exploração, no estado em que, ao tempo da execução, estiverem, mas os credores hipotecários poderão opor-se à venda da estrada, de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável do material de exploração, bem como a fusão com outra empresa, sempre que, com isso, a garantia do débito enfraquecer. Perfeito? Então, muito importante isso aqui, parece ser uma bobagem, mas caiu na primeira fase, caiu no oral, tá? Quem perguntou isso aqui por aluno, se não me engano, foi o Dr. Jorge Takeda, né? Entende só um pouquinho de registro de imóveis, Dr. Jorge Takeda, é uma sumidade. Vamos lá. Artigo 176. Agora, doutores, foi inserido um novo direito real, tá? Direito real de laje, tá? A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio de abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base, nas matrículas de lajes anteriores com remissão recíproca. Olha, foi criado o direito real de laje. Onde está? Código Civil. Vamos lá? 1225, né, doutores? Estão os direitos reais. Certo? Olha o que foi inserido pela Lei 13.465 de 2017. A concessão do direito real de uso é um direito real, previsto no 1225, e a laje. Professor, a laje? Sim, a laje. Temos previsão aqui, ó. A descrição começa no 1510A e vai até 1510E do Código Civil. Olha que interessante, doutores. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo. Na realidade, doutores, quando foi criado o direito real de laje, o objetivo principal aqui era exatamente das pessoas carentes, que não fizeram instituição de condomínio edilício, que não há possibilidade de instituição de direito do condomínio edilício. Mas como assim, professor? Vamos desenhar aqui. Eu tenho a casa aqui, doutor, está construída aqui nos terrenos, minha casa, certo? Eu vendo o direito real de laje. É muito comum os puxadinhos que nós temos, né? Eu tenho um puxadinho aqui, ó, tá? Tenho um puxadinho e construo aqui. Eu moro aqui, tenho um filho, o filho se casa e fala, pode construir em cima. Todos sabem, é muito mais comum do que se imagina isso. Só que não obedeceu o quê? Muitas vezes as regras, etc., para instituição do condomínio edilício, tá? Do condomínio edilício, e aí o que ocorre? Não é possível a instituição. Tá? Pô, professor, mas é possível instituir condomínio edilício? Bom, seguindo as regras municipais, todas as normas municipais, tá? Então aqui eu tenho a laje e eu tenho condomínio edilício. Alguém aqui já viu aquelas comumente, né? Aqui eu tenho um salãozinho comercial. Aqui está a edificação. E aqui em cima eu tenho a casa. Janela, aqui tem uma escadinha, uma porta, a escadinha sobe para casa. Tá? E aqui é um salão comercial. São independentes. Tem inclusive números independentes, mas para fim de construção é um só. É uma única edificação. É possível a instituição de condomínio edilício aqui, é um condomínio de casas sobrepostas. Tá? Então aqui, as áreas comuns, eu não tenho áreas comuns, só que os comuns seriam a laje, as paredes, os troncos de energia, etc, etc. É possível a instituição de condomínio edilício, desde que obedecidas todas as normas municipais. Não que aqui não tenha que obedecer as normas municipais, tá? Tem, mas o município vai promover, vai criar a legislação correlata para tratar do direito real de laje. Então eu vendo a laje e faço a construção que eu bem entender aqui. Ou se já tiver construído, eu faço. Ah, professor, mas como que funcionava? Então no condomínio edilício eu tinha uma matrícula mãe, uma matrícula, e quando instituí em condomínio, promovi o encerramento dessa matrícula,
e abriam novas 2, somente quando instituem condomínio edilício. Antes da instituição de condomínio edilício não era possível o quê, doutores? Abrir matrícula para unidades autônomas. Por quê? Não eram unidades autônomas. As unidades autônomas são criadas quando da instituição de condomínio, tá? Ah, professor, o que é incorporação então? Para que precisa do registro da incorporação? A incorporação serve pura e simplesmente para eu alienar os bens em construção. Ou seja, é a venda de coisa futura. Eu estou vendendo algo que não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Arquivar toda aquela documentação que está lá no artigo, lá na Lei 4591 de 64, tá lá no artigo 32 da 4591 de 64, toda aquela documentação no registro de imóveis e promove-se o registro da incorporação imobiliária. Para quê? Para que eu venda coisa futura, para que eu venda unidades em construção. Tá? Então eu vendo unidades em construção, unidades que não existem, parece vender terreno no céu. É mais ou menos assim. Tá? E aí, depois de construído, o que eu faço? Ah, então já está tudo separado. Não. Vai ser separado quando averbar a conclusão da obra e promover o registro da instituição e especificação condominial. Aí eu faço o registro da instituição e especificação, obviamente a convenção de condomínio é obrigatória, tá? Nessa convenção vão estar a forma de tratar internamente o condomínio em si, tá? A forma de regras de convivência desse condomínio e na especificação tem a identificação de todo o empreendimento, o que são unidades X e Y, descrição de tudo e com o registro delas são criadas juridicamente 2 unidades autônomas, nesse caso aqui, tá? Do condomínio edilício aqui, com casas sobrepostas. Na laje não tem previsão de instituição condominial, certo? Por quê? Inclusive tem aqui dizendo, se for fazer a laje para ferir isso aqui, não pode ser praticado o ato. Pô, professor, mas é estranho. Sim, temos que esperar o quê? A manifestação municipal a respeito disso, tá? Vamos esperar criar um decreto. Então, tudo isso é muito novo, tá? Então, vale a pena dar uma olhada aqui, doutores. O proprietário de uma construção base, olha aqui, base, poderá ceder a superfície superior ou inferior da sua construção. Superior ou inferior, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo. Aí vou ceder a parte superior e aí meu filho constrói aqui. Tá? O direito irradiar contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas e não pertencentes ao proprietário da construção base. O titular do direito irradiar responderá pelos encargos e atributos que incidirem sobre a sua unidade. Olha lá, já trata, doutores, como unidade autônoma, né? Vamos pôr um UA, unidade autônoma. Unidade autônoma, certo? Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria. Como é que é sério isso aqui? Poderão dela usar, gozar e dispor. Posso instituir condomínio edilício, percebe? Instituir condomínio, não, instituir usufruto, né? E vender tranquilamente. A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno, coisa que é obrigatória aqui no condomínio edilício, certo? Fração ideal de terreno, certo? É obrigatória no condomínio edilício. Obrigatória. Direito real de laje não implica atribuição de fração de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Exatamente para não é condomínio edilício, tá? Afastada. Os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Parágrafo 6. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje. O titular da laje pode ceder a superfície de sua construção. Expressa dos titulares da construção base e as demais lajes respeitadas, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes.
seja, sempre respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Vamos falar assim, professor, mas aqui não precisa respeitar? Sim, mas o município tem limites de atuação de sua legislação urbanística, deve obedecer à lei federal, certo? Aqui ele abriu o leque para o município tratar disso aqui como bem entender.